Boa noite, amigos do Facebook, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Araçatuba, região noroeste de São Paulo. Que estejamos todos unidos nesse momento, em pensamento, em coração, para a palestra da noite, nos lembrando que nesses momentos em que, apesar de estarmos distantes fisicamente, estamos unidos pelo mesmo propósito de divulgação da doutrina espírita. Que Jesus possa nos envolver especialmente a palestrante da noite, que trará o evangelho desta noite para a nossa reflexão. Que Jesus possa estar na casa de todos vocês, todos nós, que estamos unidos nesse momento por meio desta tecnologia. E assim pedimos pela compreensão e pela qualidade de todas as mensagens que receberemos em nossas casas nessa noite. Desta maneira, então, nós convidamos e passamos a palavra para a palestrante da noite, que é a Mini Fernandes Galego, uma trabalhadora espírita da Casa Espírita Companheiros da Luz. Esta casa que está na cidade de Birigui, uma cidade bem próxima à nossa cidade de Araçatuba. Então, nós convidamos a Mini para falar e desejamos a ela que a sua palestra seja de muito sucesso. Fique conosco, Mini. Jesus esteja com você e um grande abraço. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa Virtual de Bezerra de Menezes. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos, juntos, em busca de aprender um pouquinho, de estudar um pouquinho, de tentar, compreender a mensagem que o Cristo nos deixou. É uma grande alegria estar aqui. Sempre é uma grande alegria estar na Casa de Bezerra de Menezes e agora na Casa Virtual, que pelos motivos do isolamento social, nós estamos cada um em nossas casas, mas irmanados num só pensamento, num só sentimento de gratidão a Deus por estarmos juntos neste grande evento que estamos passando. A noite de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos desafios do período de transição, que é esse período que a espiritualidade já nos disse que estamos passando. Esta época, de transição que estamos vivenciando não é novidade para nós, Nós já sabíamos e deveríamos estar preparados para que este momento que nós pedimos para estarmos aqui, que possa ser proveitoso para os nossos espíritos, para a nossa evolução. E eu escolhi, juntamente com a espiritualidade, falar sobre este tema que está no curso de estudos avançados da doutrina espírita, da Federação Espírita Brasileira, no livro 4, módulo 4, A Humanidade Regenerada, no roteiro 5, que fala especificamente da transição evolutiva da Terra. E é sobre este tema que nós vamos conversar um pouquinho. Nós sabemos que, diante desse período de transição, a humanidade passou por vários processos, até chegarmos aqui. Mas nós, ultimamente, estamos vindo num processo acelerado de desenvolvimento tecnológico e científico. Mas também estamos vivendo momentos gravíssimos de convulsão social e moral.
Também estamos passando por momentos de transformação na estrutura geológica e atmosférica do nosso planeta. Boa noite, Valdir. Muito obrigada, querido. Então, essas são as características deste momento de transição que nós estamos passando. Mas na Gênese, né, no capítulo 18, no item 27, os espíritos alertaram Kardec. De vez em quando eu dou uma olhadinha, porque eu estou com as minhas telas aqui, viu? Boa noite, Regina. Obrigada, querida. Um beijo. No dizer dos espíritos, que está lá na Gênese, a Terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo isso que estamos vivendo está no planejamento divino para nossa evolução, enquanto planeta, enquanto humanidade e enquanto espíritos individuais. Todos nós fazemos parte. Boa noite, Nani. Obrigada, querida. Todos nós fazemos parte deste grande momento da transição. Continuando na Gênese, no mesmo capítulo, item 5, os espíritos falam que a humanidade tem realizado muito progresso até o presente momento. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados jamais alcançados na humanidade, em termos tecnológicos e científicos. Porém, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Fazerem que reine entre si, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, não adianta todo o avanço científico e tecnológico se não estivermos avançando em moralidade. E essa moralidade que o Cristo vem nos pedir é bem diferente de muitos conceitos. Boa noite, Nalda. Saudade, querida. É bem diferente dos conceitos que os homens impõem, porque cada um coloca a moralidade de acordo com os seus princípios. Mas aquilo que o Cristo espera de nós é muito diferente do que aquilo que nós estamos vivendo. A moralidade que o Cristo pede para cada um de nós é a caridade, a fraternidade, a solidariedade entre nós, irmãos do mesmo Pai e filhos do mesmo Pai. Por isso, a necessidade dos valores, da renovação dos valores que até então nós temos cultivado. Nós estamos em evolução. Cada fase da nossa etapa evolutiva, nós temos um tipo de entendimento, nós temos um tipo de avanço. Tem encarnações que nós viemos para avançar intelectualmente, outras que nós viemos para avançar moralmente, e outras que nós viemos para caminhar intelectual e moralmente.
porque tudo isso faz parte do projeto maior de Deus para cada um de nós. Porque nós somos filhos do mesmo Pai, mas todos nós temos ainda muito que aprender, que construir para chegarmos à estatura espiritual de um Cristo. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, porque esse é o destino de todos nós que somos filhos de Deus. Eu gosto muito de falar, né, da promessa do Cristo, que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Então tem a ovelha rebelde que vai espernear, que vai demorar um pouquinho mais, tem a ovelha mansa que vai caminhar junto com o mestre. Mas tudo no tempo de cada um, no tempo de Deus, que Deus prepara para que cada um de nós tenhamos o despertar da nossa consciência para vibrarmos a luz com que fomos criados. Este período, boa noite, Sérgio. Obrigada, meu querido. Um grande beijo. O período de transição que estamos vivendo vai se seguir, depois desse período de transição, o período tão esperado da regeneração. E estes dois períodos, o que nós estamos vivendo e o que iremos viver, estava previsto pelo Cristo. Foram anunciados no Evangelho de Jesus, sob o título de discurso ou sermão profético. E isso está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Em seu discurso profético, Jesus afirma, e isso está em Mateus 24, dos versículos 4 a 13. Jesus afirma: acautelai-vos, pois que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Pois todas essas coisas são o princípio das dores. Se a gente parar para pensar, há quanto tempo estamos neste processo que está se consolidando o princípio das dores. Mas nós fomos avisados. Nós estamos vivendo um momento, mas deveríamos ter nos preparado para ele. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a promessa do Cristo. Só se salvará aquele que persistir, que perseverar até o fim. Porque, imagina, diante de todas essas situações que estamos vivendo,
E aqui eu não falo só da pandemia, eu falo de toda a situação de fome, de devastação da natureza, de matança, de guerras, de corrupção. Tudo isso estava previsto. E o Cristo mesmo falou, é necessário que venha um escândalo, mas ai daquele por quem venha. Então é por isso que nós temos obrigação, nós que já conhecemos a doutrina, que temos a certeza de que a vida é um eterno contínuo, que ela não acaba com este corpo material, que ela prossegue, que ela continua até alcançarmos o estado de espíritos puros. Dos falsos profetas, vamos comentar um pouquinho essas duas características, esses dois alertas do Cristo. Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Como que nós podemos diferenciar o verdadeiro Cristo, o Mestre Jesus, dos falsos cristos, daqueles enganadores, daqueles que vêm para enganar e para levar vantagem em nome do Cristo? Boa noite, Barone. Muito obrigada. Como é que nós vamos diferenciar? E aí eu fui buscar novamente no Novo Testamento, no Evangelho de João. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É o Cristo falando que nós estamos sob o seu manto de proteção e que ninguém vai nos arrebatar da sua proteção e do seu cuidado, porque nós somos as ovelhas desse grande aprisco. E ainda continuando em João, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, todos nós que estamos verdadeiramente buscando a nossa melhora moral, estamos buscando a cada dia, chorando e sofrendo com as coisas que têm acontecido, mas mais ainda com as nossas imperfeições. Nós sabemos que buscando a Jesus, nós seremos colocados e estamos colocados sob sua proteção e ninguém vai nos enganar como falsos profetas. As guerras e as... Boa noite, Liz. Muito obrigada. As guerras e as catástrofes naturais são expressões do egoísmo e do orgulho do homem. Não são coisas de Deus. O Cristo ainda nos alertou, ainda não é o fim. Essas guerras e catástrofes, lá atrás, quando começaram, eram os princípios das dores.
E não há dúvida de que a humanidade estamos sob o jugo da dor. Nós vivemos um caos social, moral. Nós temos um conflito de interesses, onde a corrupção, o poder econômico, a ganância, eles se esquecem da verdadeira essência de cada um, que eles também são filhos de Deus, irmãos nossos, e que estão um pouco atrasados em relação àquilo que o Mestre Jesus nos ensinou e nos pediu, que amar o próximo como a si mesmo. Porque não é possível que quem só pense em guerras, em morte, em devastação da natureza, em acabar com as fontes de vida, não está pensando no seu próximo. Enquanto a humanidade ainda não perceber que precisa se modificar, nós ainda estaremos sob o jugo da dor. Mas a espiritualidade maior nos alenta, dizendo que nós renasceremos mais fortes e mais espiritualizados, porque este é o caminho da evolução. E nós, enquanto humanidade, haveremos de aprender o valor da vida, o valor do amor ao próximo e a bênção que estamos vivendo nesta oportunidade bendita. E agora, já iniciando sobre os desafios deste período de transição, nós estamos vivendo, especialmente agora, nesses momentos de pandemia, nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Situações extremas de dor. Mas nós sabemos que não estamos sós. Esses conflitos presentes neste momento de transição, e a pandemia é um tipo de conflito, porque nem todos entendem e aceitam que esse é o momento de se renovar espiritualmente, de buscar se reconciliar com aqueles que ainda estão estremecidos. Esse é o momento de vivenciarmos mais a família, de fazer da nossa casa um verdadeiro lar, onde tenhamos paz, onde tenhamos prazer de ficar, onde os membros da família possam contribuir uns com os outros, não só nas tarefas domésticas, mas nos relacionamentos, nas conversas. Nós temos muito que aprender, muito que também doar. Este é o grande momento. E este momento que nós estamos vivendo, nós temos que ter cuidado para que a organização familiar e a educação dos filhos não sofra danos irreparáveis. Cuidados mais intensos deverão ser estabelecidos no lar e na escola,
a fim de que as provações e os desafios não desestruturem as famílias, nem a mente dos futuros líderes da sociedade. Olha o cuidado que nós temos que ter com aqueles a quem Deus colocou debaixo do mesmo teto. Olha o cuidado que nós temos que ter com as crianças que estão chegando, que serão os futuros líderes da sociedade. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma criança em tenra idade, já com conceitos introjetados no seu espírito. Ela já veio, ela já trouxe isso de outras vidas, já é parte do seu caráter. Quando ela tem ética, quando ela repara que o outro joga o lixo na rua, na calçada, quando ela sofre por ver um animalzinho sofrendo, quando ela fala, papai, mamãe, não briguem, eu não gosto disso. Olha, essas crianças que já há algum tempo estão chegando, são espíritos que vieram para implantar a nova era no planeta. E nós temos obrigação de cuidar amorosamente e de fortalecer esses espíritos para que eles cumpram os seus planejamentos reencarnatórios. O progresso intelectual faz surgir uma humanidade instruída, mas nem sempre mais moralizada. Esses espíritos que estão chegando estão tendo uma oportunidade bendita e precisam ser bem conduzidos. E um dos maiores desafios neste período de transição, conforme a questão 917 do Livro dos Espíritos, o comentário de Kardec, um dos maiores desafios do período de transição está relacionado à educação. Não por essa educação que faz homens instruídos intelectualmente, mas pela educação que tende a fazer homens moralmente comprometidos com o bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Então, esse é um grande desafio, o da educação desses espíritos que estão chegando já de umas décadas para cá. É nossa obrigação de prepararmos o nosso planeta com uma psicosfera de amor, para que eles possam verdadeiramente cumprir aquilo que vier. Outro grande desafio desse período de transição é o combate ao egoísmo. Nós vamos ter que enfrentar a necessidade de sermos mais solidários. Vamos olhar este momento de pandemia. Pessoas, famílias sendo demitidas de seus empregos, passando necessidade, pais de família chorando porque não têm o que colocar como alimento para os seus filhos. E o que nós estamos fazendo para aliviar a dor desses nossos irmãos? O que nós estamos fazendo quando temos uma mesa farta e a consciência nem acusa de que o nosso irmão não tem o que comer? Onde nós nos perdemos no egoísmo?
Em que momento da nossa trajetória evolutiva nós deixamos de olhar para o nosso próximo como a nós mesmos? Vamos tentar aniquilar esse egoísmo através da solidariedade, através da vivência do Evangelho do Cristo. Os espíritos da codificação espírita nos dizem que a imperfeição mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque ele resulta da influência da matéria. E é verdade. Se eu sou egoísta, eu quero acumular. Eu não consigo doar, eu não consigo liberar. Então eu preciso começar a viver o Evangelho do Cristo. Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer e fazer com o meu próximo. Outro grande desafio, a necessidade de crescimento moral. Esse é o grande desafio de todos nós, individualmente e coletivamente. Mas, para isso, nós contamos com o apoio de espíritos esclarecidos e moralmente elevados. Graças a Deus. Todos nós erramos e temos histórias de muitos equívocos nas nossas vidas e nesta vida, porque ainda não somos espíritos santificados, ainda vibramos na matéria mais densa, porque as nossas imperfeições é que nos trazem aqui. Mas nós temos essa necessidade. É só através desse crescimento moral que nós vamos evoluir. Porque eu não posso evoluir enquanto tiver os meus erros vinculados à dor e sofrimento de alguém. Nós estamos cansados de ver na doutrina, nos romances, nos livros, espíritos que não conseguem caminhar na sua evolução, porque não se reconciliaram com os seus adversários, não repararam os erros, os equívocos que cometemos. Todos nós, todos, sabemos que temos deformidades morais, mas o mais importante é querermos nos colocar na posição de aprender, de reparar o nosso erro e de fazer daquele adversário um irmão verdadeiramente o próximo que o Cristo nos pede. A misericórdia divina, então, está permitindo a reencarnação de espíritos abnegados, intelectual e moralmente mais elevados, muito mais elevados, que estão voltando para nos auxiliar nesta grande empreitada da nossa renovação espiritual e moral. Esse momento especial, onde a dor tem efeitos impactantes, nós sabemos que podemos contar com o auxílio desses abnegados espíritos
que desceram das esferas mais altas para acompanhar este momento de todos nós e nos levar a um estágio um pouco melhor do que quando aqui chegamos. E aí, que aprendizados importantes nós tiramos desses desafios? O primeiro de todos eles é que tudo o que está acontecendo segue um planejamento divino para a redenção de nossas almas. Tudo está alinhado com o amor e a misericórdia de Deus. Jesus está conosco sempre. Nós não estamos sós, não estamos abandonados. Mas e nós? Estamos com Ele? Os ensinamentos e os alertas de Jesus estão vibrando em nossas consciências há mais de 2000 anos. Mas nós ainda não aderimos a este projeto de luz. Nós ainda esperneamos. Nós ainda nos mantemos afastados dos seus ensinamentos. Nós também aprendemos que as provações têm um valor inestimável para a nossa melhoria espiritual. Mas isso quando nós aceitamos as provas e expiações e não nos resvalamos com a revolta e com a rebeldia. Nós precisamos educar os nossos espíritos com valores morais. Porque intelectualmente falando, de nada adiantam os títulos se moralmente o espírito for corrompido. E devemos lembrar. Boa noite, Helenice. Um beijo, querida. Um beijo no Sérgio. E devemos lembrar que o consolo diante das aflições que passamos e o fortalecimento dos nossos espíritos para os desafios naturais da nossa evolução, nós só conseguiremos enfrentar juntos quando nós encontrarmos nas palavras e nos ensinamentos do Cristo o conforto e o consolo espiritual. E mais do que isso, a presença do Cristo em nossas vidas. Não podemos recuar mais. Estamos a caminho da luz. E é isso que todos nós temos que ter em mente. Que a nossa evolução tem que estar afinada com os ensinamentos do Mestre Jesus. Já partindo para o final da nossa conversa, eu coloco aqui para vocês um resumo de uma mensagem do nosso querido e amado benfeitor Bezerra de Menezes. Nosso querido Bezerra nos faz um alerta. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. Não seja, pois, de estranhar que a dor, sob vários aspectos, espraia-se no planeta terrestre, não apenas como látego, mas, sobretudo, como convite à reflexão, como análise à transitoriedade do corpo,
com o propósito de convocar as mentes e os corações para o ser espiritual que todos somos. Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos. E agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem e para o bem e de optar pela loucura, ou de optar pela loucura que se tem entregado. E esses que teimosamente permanecem no mal, a benefício próprio e do planeta, irão ao exílio em orbes inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado. Por outro lado, os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nesta hora para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Ao lado deles, benfeitores de outra dimensão mergulham na matéria para se tornarem os grandes líderes e sensibilizarem esses verdugos da sociedade. Reencarnastes para contribuir em favor da nova era. As vossas existências não aconteceram ao acaso, não foram programadas antes de mergulhardes na neblina carnal, lestes o programa que vos dizia respeito e o firmastes, dando o assentimento para as provas e as glórias estelares. Sabemos das vossas dores, mas ficai atentos, tendes compromissos com Jesus. Não é a primeira vez que vos comprometestes, enganando e enganando-vos. Mas essa é a oportunidade final, optativa, para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Essa mensagem do nosso querido Bezerra foi transmitida em psicofonia por Divaldo Pereira Franco no dia 13 de novembro de 2010. Eu fico muito emocionada quando falamos de Bezerra, principalmente quando falamos do nosso compromisso assumido com o Cristo. Nós não podemos mais esperar, nós não podemos mais falhar. O momento, o grande momento é agora. Vamos, juntos, de mãos dadas, cumprir a promessa do Cristo, que nenhum de nós se perderia. Quando o Mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças que já te considera digno de testemunhar. Caminho, verdade e vida. Emmanuel e Chico. Então vamos nos colocar a serviço do Cristo, esquecendo das nossas dores,
dos nossos erros. Nós vamos errar, mas nós vamos tentar acertar o nosso erro. Vamos vibrar na luz. Vamos deixar brilhar a luz divina que há em nós. E para finalizar, eu quero falar de Emmanuel no livro Ave Cristo. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência da nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. Suplicando-lhe assim, nos ampare no ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar. Repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Que assim seja. Muita paz, que o Senhor da vida abençoe a todos nós, que possamos todos estar envolvidos na energia de amor que o Mestre Jesus emana todos os instantes para todos nós. Muito obrigada. Recebam a minha gratidão. Que assim seja.